Olha, quando a gente fala em serial killer, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Quase certeza que é de um homem, né? A gente pensa logo em nomes como Ted Bundy, mas a realidade ela é bem mais complexa. Existe uma outra história, uma que costuma ficar totalmente nas sombras. É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje, com base numa pesquisa incrível da doutora Marissa A. Harrison. Sabe, todo mundo já ouviu falar de Ted Bundy, mas e de Amy Archer Gilligan? Pois é, o nosso objetivo aqui é entender por que essas mulheres, que são tão perigosas quanto os homens, acabam passando batido, quase como se não existissem. Então vamos começar pelo ponto principal, a grande pergunta, né? Por que a gente quase não ouve falar de mulheres serial killers? Por que elas são tão invisíveis tanto para o público quanto para os próprios pesquisadores? E aqui já vem o primeiro choque. Olha só esse dado. Aproximadamente 1 em cada 6 serial killers são, na verdade, mulheres. Isso não é um número pequeno, é uma fatia considerável. E mesmo assim, parece que a pesquisa, a mídia, todo mundo olha para o outro lado. Essa proporção simplesmente não aparece. E por que isso acontece? Bom, muito disso tem a ver com os nossos próprios estereótipos. Aquela ideia de que mulheres são, por natureza, gentis, cuidadoras, fica difícil para nossa cabeça aceitar que elas possam cometer crimes tão brutais. E é exatamente essa nossa dificuldade, esse ponto cego, que vira a camuflagem perfeita para elas. Elas se escondem na nossa frente, debaixo do nosso nariz. Ok, se elas estão entre nós, quem são elas? Vamos mergulhar nos dados para traçar um perfil dessa assassina. E se prepare, porque o resultado provavelmente vai quebrar muitas das ideias que a gente tem. O que a pesquisa mostra está longe daquela imagem de monstro que a gente poderia imaginar. Pelo contrário, o perfil mais comum é de uma mulher branca, de classe média, muitas vezes casada, na faixa dos 20 ou 30 anos e com uma aparência considerada normal ou até mesmo atraente. Não é aquela figura esquisita, isolada da sociedade. É alguém assustadoramente comum. E o que torna isso ainda mais perigoso é a profissão delas. Uma porcentagem altíssima trabalha em áreas que a gente associa com cuidado, enfermeiras, cuidadoras, e é aí que mora o perigo. Essas profissões dão a elas acesso direto e total confiança de pessoas que já estão vulneráveis, idosos, doentes, até crianças. É o cenário perfeito. Tem uma frase de um juiz americano, Thomas Clare, que resume isso de forma genial. Você é o monstro que ninguém espera. É exatamente isso. A imagem de gentileza, de cuidado, é a melhor capa que elas poderiam ter. Quem vai desconfiar da enfermeira atenciosa? Beleza, já vimos o perfil, já vimos a camuflagem. Agora a gente precisa entender o porquê e o como. E aqui as diferenças entre homens e mulheres serial killers ficam ainda mais claras. E olha, a diferença é gritante. A gente vê que a motivação principal dos homens é, na grande maioria dos casos, de natureza sexual. Já para mulheres, o jogo é outro. Na maior parte das vezes, o que move o crime é o dinheiro. Esse gráfico deixa isso super claro. O ganho financeiro é a principal razão para mais da metade das assassinas em série. Já para os homens, esse motivo mal aparece. E o motivo sexual, que é gigante para eles, quase não existe para elas. É como se os motivos fossem um espelho invertido, sabe? E não é só o motivo que muda. O método também é totalmente diferente. Enquanto homens costumam ser mais diretos, mais brutais, as mulheres preferem métodos discretos. O veneno é o campeão. Isso é uma escolha inteligente, do ponto de vista do crime, claro, porque uma morte por envenenamento pode facilmente passar por uma morte por causas naturais. E isso permite que elas matem de novo e de novo por anos, sem que ninguém perceba. Essa tabela da pesquisa resume tudo de um jeito bem visual. As diferenças são em todas as áreas, é impressionante. Por exemplo, a educação. As mulheres costumam ter um nível educacional mais alto. A vítima. Elas quase sempre matam alguém que conhecem, enquanto os homens atacam estranhos. E até o resultado no tribunal é diferente. Os homens têm uma chance muito maior de receber a pena de morte. E todas essas diferenças no método, no motivo, na vítima, tudo isso leva a uma outra distinção que é fundamental. A forma como a polícia chega até elas. A gente pode pensar assim, serial killers homens são capturados. Eles deixam um rastro de violência, corpos, evidências, e isso dispara uma caçada policial. Já as mulheres, elas são detectadas. Não há uma caçada, porque no início nem se sabe que é um crime. Alguém, em algum momento, percebe um padrão estranho em mortes que pareciam naturais ou acidentais. E quem percebe esse padrão, geralmente não é a polícia. É um colega de trabalho, um chefe, um parente.
Alguém que percebe que, nossa, que estranho, aquela enfermeira estava de plantão em todas as últimas 5 mortes inexplicáveis na UTI. É essa pessoa que acende a luz, que conecta os pontos que ninguém mais estava vendo. E juntando todas essas peças, a gente chega na conclusão central de toda essa pesquisa. Uma conclusão que, aliás, está no título do trabalho da doutora Harrison. A mensagem é clara. Mesmo que os métodos sejam diferentes, mesmo que a gente não fale sobre elas, mesmo que elas sejam subestimadas, o resultado final é o mesmo. A letalidade é inegável. Elas são, sim, tão mortais quanto os homens. E se ainda resta alguma dúvida, olha esse número. 6. Essa é a quantidade média de vítimas de uma assassina em série. 6 vidas. Esse número sozinho já mostra que, não importa o método, o resultado é o mesmo. É uma tragédia. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta que é bem perturbadora, né? Se são os nossos estereótipos, as nossas ideias pré-concebidas que tornam essas mulheres invisíveis, quantas outras será que estão por aí agindo nesse exato momento sem que ninguém desconfie de nada? É de se pensar.